A manchete é: alunos do interior do Brasil podem acessar o Wi-Fi gratuitamente, mas só depois de ver um monte de propaganda do governo Bolsonaro. Inclusão digital sempre foi um assunto muito sério. Aliás, essa é mais uma daquelas razões para perceber o quão ridícula é a expressão meritocracia. Se um estudante tem acesso a todo o conteúdo da rede mundial de computadores no conforto do seu quarto e um outro não tem, como é que os dois vão competir em condições de igualdade? Não tem como, não dá para falar em mérito nesse caso, é triste. E fica pior ainda quando você vê a imprensa celebrando a miséria como uma indutora de superação. A gente vai encerrar o programa com uma história de resistência diante das dificuldades impostas pela pandemia. Um rapaz de 15 anos que improvisou um cantinho de estudos no alto de uma árvore para não perder as aulas online. Ele e os irmãos procuravam um sinal de celular aqui pela comunidade. Foi aí que perceberam que nesse ponto, embaixo da mangueira, o sinal de celular funcionava. Mas ao subir na árvore, a intensidade aumentava cada vez mais. Pois é, e quando a pandemia passa a fazer parte desse assunto, aí é que o bicho pega, aí é que tudo fica mais crítico, porque se estudar online for a única forma de estudar, então a inclusão digital acaba definindo quem tem e quem não tem acesso à educação no Brasil. Um país no qual o acesso à educação nunca foi lá essas coisas, só para começar. Você pode dizer que o governo fez muito pouco a respeito desse assunto. Não dá para dizer que não fez nada, porque seria injusto. Fez muito pouco, vai. Aliás, o pouco que o governo fez foi controverso. Foi controverso desde sempre. E a gente pode, em instantes, falar disso tudo. Antes, me deixe te contar o que é o pouco que o governo fez. Chama-se Wi-Fi Brasil. Fica aí com a publicidade oficial. A antena do programa Wi-Fi Brasil do Governo Federal leva muito mais que internet gratuita para as comunidades em estado de vulnerabilidade social. Leva conhecimento. A Carliana pode estudar à distância e fazer pesquisas sobre os conteúdos das aulas. Leva a inclusão digital. A Tânia modernizou o recebimento dos pagamentos pelo seu artesanato. O Wi-Fi Brasil leva também cidadania. A Maria Caetana fala todos os dias com seus netinhos, mesmo morando em cidades diferentes. Hoje, o sinal via satélite gratuito e ilimitado do governo federal chega a cerca de 3 mil municípios. São mais de 8 milhões e meio de cidadãos mais informados e conectados com o mundo. Programa Wi-Fi Brasil é a conexão com um futuro melhor para milhões de brasileiros. Ministério das Comunicações, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Legal, né? Pátria Amada Brasil, verde pra cá, amarelo pra lá. Parabéns, governo Bolsonaro. Só que não, esse programa foi criado em 2002 e agora, na pandemia, ao invés de turbinar esse programa com recursos, que seria o certo, os caras estão enxugando. Olha lá, ó. Ministério das Comunicações vai captar recursos de terceiros para financiar o programa Wi-Fi Brasil. A reportagem é de abril desse ano e aqui você vai perceber que captar recursos de terceiros é uma tentativa de repor o dinheiro público que o governo está arrancando, está subtraindo desse programa. Olha lá, ó. Sancionado na última quinta-feira, 22 de abril, pelo presidente Jair Bolsonaro, o corte de 38 milhões destinados para a inclusão digital já tem sua primeira consequência. Com menos recursos para seus projetos, o Ministério das Comunicações anunciou na última segunda-feira, dia 26 também de abril, que vai aceitar investimentos de terceiros, inclusive de empresas privadas, para financiar o programa Wi-Fi Brasil. Criado em março de 2002, o programa Wi-Fi Brasil, antigo GESAC, é responsável por oferecer acesso gratuito a serviços de conexão à internet, com o objetivo de promover a inclusão digital e social, além de incentivar ações de governo eletrônico para a população. Não sei se ficou claro, mas vamos tentar resumir, vai. O governo retirou recursos de um programa que seria importantíssimo, especialmente agora, no momento da pandemia. E aí, pior do que isso, o governo propagandeou por aí esse programa como se ele fosse coisa nova, só mudando o nome e tal. Olha, por um lado, os caras sabotam o programa. Aí, por outro, eles propagandeiam o pouquíssimo que eles não sabotaram. E olha, propagandeiam mesmo.
O ministro das Comunicações, Fábio Faria, o nome do cara, ele inaugura qualquer ponto de internet aí Brasil afora. Tem qualquer ponto de internet para inaugurar, o cara vai lá e viaja para se fazer presente, fazer discurso, a coisa toda. Você sabe como é que é, né? Não faria assim muito sentido, mas aí tente lembrar que esse é o governo Bolsonaro, o governo do presidente, que gasta 711 mil reais para viajar e inaugurar uma ponte de 255 mil. Pois é desse governo que a gente está falando e é por isso que o Fábio Faria faz o que ele faz, gerando notícias aí no noticiário local. 2 comunidades rurais da região norte do estado são beneficiadas com internet banda larga. A novidade foi inaugurada com a presença do ministro das Comunicações, Fábio Faria. Na comunidade Pé do Morro, distante quase 30 quilômetros de Periperi, o ministro Fábio Faria acompanhou os primeiros acessos feitos pela comunidade. Com os programas Wi-Fi na Praça e Governo Eletrônico Serviço de Acesso ao Cidadão, é possível se conectar de forma gratuita. Essa antena que está ali, localizada, ela faz contato com o satélite, o GSAC, o satélite geoestacionário, e ele traz internet gratuita, de alta qualidade e pega 200 metros de diâmetro. Então vai pegar na escola, quem estiver aqui na frente, então os professores vão poder buscar mais conhecimento, poder fazer pesquisas, as crianças estudarem. Essa turnê do ministro das Comunicações com suas comitivas, isso aí não faz sentido, não do ponto de vista da gestão, não do ponto de vista do respeito ao dinheiro público. Talvez faça algum sentido política, eleitoralmente. Aí pode ser, né? E a presença de um vereador do Rio de Janeiro num palco, num palanque no Piauí, só reforça essa tese para mim. O que o Carlos Bolsonaro tem que estar metido com o Wi-Fi Brasil no Piauí? Se tiver uma reunião, um almoço do Bolsonaro e algum filho estiver perto, é crime, General Heleno. Eu quero saber se o senador Renan não conversa com o filho dele lá em Alagoas. Eu quero saber se os senadores que estão na CPI não conversam com seus filhos, se eles não podem participar de almoço, de jantar, de conversa, porque o filho tem que ficar do lado do pai. E eles fazem isso porque eles sabem que Carlos Bolsonaro foi responsável pela eleição de Jair Bolsonaro. Apareça, Carlos. Não fique no Rio, não. Fique do lado do seu pai em Brasília. Pois é, o Carlos, além de ser vereador do Rio, é o cara da comunicação, não do governo, não oficialmente, mas da campanha do Jair Bolsonaro à presidência. Então o que o cara da comunicação da campanha tem que estar metido com um projeto de inclusão digital no interior do Piauí? Por que esse cara estava lá? Acesso à internet pública exige que aluno assista à publicidade do governo Bolsonaro. Agora faz sentido. A internet banda larga chegou às escolas da zona rural de Filomena, no interior do Piauí, mas a novidade veio com uma exigência. Estudantes, professores e moradores precisam assistir a uma propaganda de 30 segundos sobre programas sociais do governo Bolsonaro a cada vez que acessam a rede. A peça publicitária é uma imposição aos beneficiários do Wi-Fi Brasil, projeto do Conecta Brasil, um conjunto de iniciativas para promover a inclusão digital tocadas pelo Ministério das Comunicações. O único aplicativo que abre sem publicidade é o WhatsApp. Para usar o Google e o Caixa Tem, a gente assiste ao vídeo, diz a estudante Gabriela Silva, de 14 anos, do 9º ano da Escola Municipal Anita Studer, no povoado de 7 Lagoas. Funciona assim: se o usuário precisar entrar na internet 5 vezes no dia, ele vai ter de assistir a propaganda 5 vezes. Se demorar para usar, a rede desconecta e tem de assistir de novo. É muito interessante que a denúncia venha justamente de Santa Filomena, porque foi lá em Santa Filomena que o Carlos Bolsonaro apareceu bem ao lado do ministro das Comunicações. O uso do programa Wi-Fi Brasil mostra que o bolsonarismo não tem pudor nenhum de se servir da estrutura pública, como se fosse assim sua. Veja que a reportagem conta aqui sobre as viagens aparentemente inúteis lá dos ministros e do presidente. O Nordeste é o principal reduto eleitoral do ex-presidente Lula.
E o Norte foi onde Bolsonaro venceu o petista Fernando Haddad em 2018, com pequena margem de votos. Diante disso, Bolsonaro planeja uma série de ações e viagens, especialmente aos municípios do semiárido e às capitais nordestinas, para reduzir a diferença com seu principal opositor. Há tempos que os grotões sertanejos recebem visitas de comitivas de Brasília. Era uma vez um candidato que tinha a promessa de acabar com a doutrinação nas escolas. Aí ele se elege presidente e usa dinheiro público para doutrinar as escolas. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.